Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais exercícios sobre fatoração. Vamos relembrar mais um caso que a gente tem aqui. Então vamos lá. A gente tem isso, A mais 3 que multiplica A menos 3. Opa, então não são iguais, então eu não tenho quadrado da soma ou quadrado da diferença. Vamos ver o que a gente tem aqui? Vamos fazer a distributiva para ver o que vai acontecer. A vezes A ao quadrado. A vezes 3, ou menos 3, menos 3A. 3 vezes A, mais 3A. E 3 vezes menos 3, menos 9. Olha o que aconteceu com os dois termos do meio. São iguais com os sinais opostos. Cancela, cancela. E ficou só quem? A quadrado menos 9. Vamos fazer a interpretação geométrica disso. Então, eu tenho um lado que mede A mais 3. Então, vou colocar aqui, ó, A e essa partinha chamando de 3. E outro lado que mede A menos 3. Então, vou fazer a mesma representação. Aqui é o A, só que aqui é o menos 3, que a representação é o tamanho 3, só que em módulo, tá? Porque eu não considero negativo, ok? E aí, se eu fechar isso daqui, isso vai me dar um quadrado? Vai me dar um quadrado se essa medida fosse positiva, né? Mas, ó, o que acontece aqui? A vezes A ao quadrado. Tá aqui ela. 3 vezes A, 3A. Positivo. Tá aqui ele. 3 vezes menos 3, menos 9. Opa, essa área é negativa. Então, ela não existe, na verdade. Ela só está sendo representada. Vou pintar ela de outra cor. E aqui a última, A vezes menos 3, menos 3A, que é essa daqui, ó. A nossa segunda, na verdade, que é menos 3A. E também é negativa, então vou pintar ela, dar um destaque de outra cor aqui, tá? Então, essa parte que é negativa, ela não existe. Vai ficar só essa parte aqui. No entanto, como eu tenho uma parte negativa e outra parte positiva, elas se anulam e sobra só esses dois no final. Veja a situação que a gente tem. A gente está saindo de uma conta de vezes, onde eu tenho os mesmos termos com o sinal trocado. A gente chama isso aqui de produto da soma pela diferença. E quando eu fiz o produto da soma pela diferença, ficou um termo ao quadrado menos outro termo ao quadrado. Deu diferença de quadrados. Esses são os termos que a gente tem aqui, tá? Vamos ver então os outros. X vezes x, vou fazer distributivo em todos, tá? X ao quadrado. Se você já entendeu a lógica, você pode ir fazendo sem a distributiva. X vezes 7, 7x. Menos 7 vezes x, menos 7x. Menos 7 vezes 7, menos 49. Cancela os dois do meio. Sobra só os dois da ponta. X ao quadrado, menos 49. O próximo, b vezes b. B ao quadrado. B vezes 4, 4b. Menos b vezes 4, menos 4b. Menos b vezes 4, menos 16. Cancela os do meio, sobra só os da ponta. E tá vendo que tá sempre sobrando o sinal de menos entre eles, né? Isso é importante. A última, a vezes a ao quadrado. A vezes 1, A. Menos 1 vezes A, menos A. Menos 1 vezes 1, menos 1 ao quadrado, que é 1. Cancela, tá lá. Isso daí é A ao quadrado menos 1. Belezinha? Então, saí do produto da soma pela diferença e fui para a diferença de quadrados. Consigo fazer o contrário? É o que pergunta o próximo exercício. Tenho a diferença de quadrados e eu quero voltar.
tira a raiz quadrada do primeiro termo. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de a quadrado é a. Tira a raiz quadrada do segundo termo, raiz quadrada de 9 é 3. E então, esse é o primeiro termo, esse é o segundo termo. 2a e o 3, 2a e o 3 vezes. Agora lembre, o que tem de comum em todos aqui, ó? Um é mais, o outro é menos. Um é menos, o outro é mais. Um é menos, o outro é mais. Tanto faz, o importante é que os sinais sejam diferentes. Um é mais e o outro é menos. Pronto. Produto da soma pela diferença. Faz a mesma coisa no próximo. Tira a raiz do primeiro. Isso daqui vai dar raiz de 1/4, raiz de 1, 1. Raiz de 4, 2. Raiz de a quadrado, a. Tira a raiz do outro, 49 e 25. Raiz de 49, 7. Raiz de 25, 5. Então, a resposta vai ficar... Esse 1 sobre a, eu vou colocar o a aqui em cima, fica melhor, tá? A sobre 2 e 7 sobre 5. Vezes a sobre 2 e 7 sobre 5. Qual é o negativo, qual é o positivo? Tanto faz. Vou até colocar contrário do de cima, tá? Então, um é mais, o outro é menos. O importante é que sejam sinais opostos. Raiz quadrada de w à quarta. Tirar a raiz quadrada de algo que está no expoente, reduz a metade. Vai ficar w ao quadrado. E aqui, raiz quadrada de t quadrado, fica só o t, né? Cancelando. Então, vai ficar w ao quadrado t, que multiplica w ao quadrado t. Um é mais, o outro é menos. Tanto faz a ordem. Ok? O último, raiz quadrada de 0,25 y quadrado. 0,25 é 0,5 a raiz quadrada, tá? Raiz quadrada de y ao quadrado é y. Raiz quadrada de c a sexta, dividir na metade, vai ficar c a terceira. Ok? Sempre que for expoente é só dividir na verdade. Na verdade, você está simplificando, né? Pelo mesmo número. Por isso que acontece isso. Meio de y, c ao cubo, que multiplica meio de y, c ao cubo. Qual é negativo e positivo? Tanto faz. Vou colocar esse positivo e esse negativo. Então, em resumo, a gente pode falar o seguinte. A gente tem que um produto da soma pela diferença sempre se torna uma diferença de quadrados, ok? E uma diferença de quadrados sempre se torna um produto da soma pela diferença. É uma via de mão dupla, tá? Ou um se torna o outro e o outro se torna um, ok? Então, para a gente desmistificar isso aí, a gente vai ter que o a menos b vezes o a mais b sempre vai ser igual ao quadrado do primeiro menos, sempre menos na resposta, quadrado do segundo. Então, a diferença de quadrados é quadrado do primeiro menos, sempre menos, quadrado do segundo. Essa é a regra. Isso daqui é a forma fatorada. Essa daqui é a forma polinomial. Ok? Deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.